Hoje é quarta-feira e às quartas-feiras eu tenho sempre a alegria de receber aqui no estúdio da Charrua a participação do Dr. Maurício Félix Blanco, presidente da subsecção local da OAB, que vem conversar conosco, contar os trabalhos realizados pela subsecção, esse envolvimento todo que visa absolutamente e unicamente cada vez o melhor desempenho do advogado, melhores condições de trabalho e por aí vai. Doutor Maurício, boa tarde. Boa tarde, Rebés. Boa tarde, ouvintes da Rádio Charrua, em especial os estimados advogados e advogadas de Uruguaiana. Doutor Maurício, uma situação que envolve todos nós, e lhe confesso, começar por mim, que eu sou meio, desculpe a expressão, meio grosso para trabalhar, essa questão da certificação digital. Enquanto subsecção, o que o senhor pode dizer para o colega advogado nessa situação e como é que ele pode se aprimorar cada vez mais? Pois bem, Rebés, nós já de tempo temos trabalhado aí na questão temos tentado avançar em três caminhos, né? Nós percebemos as necessidades dos advogados de Uruguaiana, né? Existem advogados, como eu disse em certa oportunidade, e são raros, mas existem, que ainda estão trabalhando com a máquina de escrever. Sim. E isso não é demérito algum, porque o trabalho deles de conhecimento, né, técnica, jurídica, não é muito bom, mas eles têm essa dificuldade de andar, vamos dizer assim, pelo processo, hoje processo eletrônico. Nós temos advogados, então, que são raros, mas existem, que ainda estão trabalhando na máquina de escrever. Fazem as suas peças na máquina de escrever. E existem advogados que trabalham com o Word, né? com o editor de texto Word, e digitam o texto no Word e imprimem. E o seu conhecimento de informática está restrito a isso. E é bom que a gente sempre reitere isso, né? Na Faculdade de Direito nós não aprendemos, não tem uma cadeira de informática lá, né? E eu acho que agora vai ter que começar a ter, né? Mais do que urgente. Mais do que urgente. Mas enfim, existem também advogados que têm o conhecimento de informática, dominam os processos, procedimento eletrônico, processo eletrônico, mas eles não têm as condições financeiras de ter a estrutura, de conseguir, né? Ter a estrutura para trabalhar com processo eletrônico. Pensando nessas necessidades, nós de um tempo temos trabalhado no projeto, junto ao SENAC, insistimos, né, com o SENAC e temos insistido, acreditamos que o SENAC será uma ferramenta importante nisso. O SENAC tem ali já, com ele já de um tempo, né, um material para que eles façam um programa, né, de curso voltado exclusivamente para os programas que se trabalham no processo eletrônico. E para que esses advogados que não têm um mínimo conhecimento ou pouco conhecimento dos programas que se trabalham no processo eletrônico possam agregar conhecimento. Nós também, enquanto subseção, nós estamos adquirindo, né, já adquirimos alguns e ainda vamos adquirir mais equipamentos para criar essa estrutura para aqueles advogados que vão ter o conhecimento ou já têm, mas ainda não têm as condições financeiras para ter a estrutura. E a subseção também pensa, né, para promover a inclusão digital de todos, né, pensa na contratação de uma pessoa e na qualificação dos servidores que estão lá para atender melhor os advogados. É bom que se diga que há uma possibilidade também que a certificação digital, que ela se torne regional e a sede seja em Uruguaiana. Porque dentro desse processo de inclusão digital, a certificação digital ela é obrigatória. E às vezes nós encontramos essa dificuldade pela distância. Perfeito. Né? A empresa, essa que faz a certificação, ela tem uma sede em Porto Alegre, então para vir a Uruguaiana não é sempre que podem vir, nós temos que agendar, demora às vezes. Então a seccional tem pensado em instalar aqui uma regional, estamos lutando para isso, dar certificação, e se for também, vai favorecer muitos advogados da comarca. Até porque alguns colegas às vezes até se queixam, né, pela rapidez com que eles vêm aqui. Exato. E eles não conseguem captar todo esse conhecimento, que não é muito fácil, né? Não é. E também existem, às vezes dá problema com o equipamento de certificação. Exato. Né? Precisa, às vezes, fazer algumas adaptações, adequações, correções, e eles também não têm condições porque estão distantes, né? Mas, enfim, o importante é dizer que nós estamos muito atentos, muito preocupados com a inclusão do advogado nesse mundo, né, que já é uma realidade, que é o processo eletrônico, e nós estamos aí trabalhando, digo nós, a subseção local, a seccional do Rio Grande do Sul, para que todos os advogados possam ter acesso a isso, Rebés, que não haja exclusão de nenhum advogado, que todos possam
exercitar sua profissão. Em nível de Uruguaiana hoje, os colegas que eventualmente não têm o equipamento, mas têm a certificação, podem usar a própria estrutura da associação. Exato, Roberto. Nós temos lá uma estrutura, né? Ainda não é aquela que pensamos para o projeto Não ideal. é idealizado. Mas ela já existe uma estrutura lá razoável, Sim. que pode sim atender aos colegas, né? Nós temos 2 scanners lá em ótimas condições, muito bons, e também os conselheiros locais da subseção, né, se colocaram à disposição para auxiliar os colegas. Então, aqueles colegas que têm dúvidas com relação ao processo eletrônico, eles podem tirar as suas dúvidas, né, com esses colegas. É só ligar para a subseção 3412-3780, fala com os servidores e eles vão encaminhar um dos conselheiros da subseção local. Há um conjunto de fatores que auxiliam nessa certificação, mas no envio desse material via eletrônico, às vezes os colegas ficam assim meio entristecidos pela perda de tempo, porque demora. Há também que melhorar o aspecto do recebimento e do serviço posto à disposição. Exato, Rebeca. Nós temos uma série de circunstâncias externas, né? E interessante isso, porque às vezes o cliente, né, não tem conhecimento disso, né? O quão trabalhoso é, às vezes, para o advogado não só fazer a peça, né, a petição, mas hoje com o processo eletrônico ter que transmitir. Né? E nós ouvimos dia desses, né, um colega que levou muitas horas para transmitir documentos. Ele precisava incluir no processo mais de 800 documentos. Né? Então ele levou muitas horas para que isso ocorresse. E realmente o processo eletrônico ele precisa de adaptações, precisa de melhorias. Né? Ele começou, e isso eu digo em todos os níveis, em todas as esferas, precisa de melhorias. E a nossa internet, por exemplo, também precisa de melhorias. Né? Nós temos uma internet muito precária. Essa banda larga aí não funciona como se pensa. Serviço precário. Mas o ruim disso tudo é que tudo isso, esses problemas todos recaem sobre o advogado. Porque o advogado tem o prazo para cumprir. Se a internet não está funcionando, ele tem o prazo. Se ele não está conseguindo transmitir os documentos por um problema de sistema, ele tem o prazo, precisa cumprir. E isso também traz, né, muitas dificuldades para o exercício profissional. Nós temos que ainda criar mecanismos para que o advogado encontre, né, um caminho para a solução desses problemas no seu dia a dia. Mas é importante dizer que são problemas que o advogado sofre. Doutor Maurício, a partir da próxima semana que o senhor voltar aqui ao programa, eu vou lhe fazer um pedido e eu acho que posso fazê-lo. O senhor já está aí há 3 anos trabalhando como presidente da OAB e nesse tempo houve uma caminhada muito importante em vários segmentos, seja na área da Justiça Comum, Federal, do Trabalho. Eu gostaria que o senhor começasse a conversar conosco sobre essas realizações que não é o doutor Maurício, mas que a OAB de Uruguaiana conseguiu fazer nesse período. Posso contar com a sua ajuda? Com certeza, Rebés, nós estamos à disposição disso. Isso nós temos feito aqui no programa. Mais uma vez agradeço aí a direção, a ti, pelo espaço. Temos tido a oportunidade de prestar conta aos colegas e faremos isso. E também, se tu me permitir, gostaria de trazer o restante comigo da diretoria, do conselho, né? Aqueles que puderem estar aqui na próxima quarta, para que, como bem disseste, né, aquilo que nós conquistamos juntos. Então, quem sabe, na quarta-feira, a partir das 3 horas da tarde, ao invés de ser um pouquinho mais tarde, a gente faz aí nesse estúdio especial, só traz o pessoal, a gente bate um papo aí, vai até as 4 horas, 4h30, batendo um papo com o pessoal. Pode ser? Ótimo, Renato. Muito obrigado. Estaremos aqui, então, na próxima quarta-feira. Né? O Joãozinho nos comanda lá do outro estúdio, sem problema. Joãozinho, voltaremos. Tá bem. Gourmet. Como sempre, às quartas-feiras tivemos aqui no Jornal da Tarde a participação do Dr. Maurício Félix Blanco, que é o presidente da subsecção local da OAB e que faz uma prestação de contas e conversa sobre os avanços, sobre as conquistas, sobre as coisas boas e às vezes menos boas, mas que fazem parte do nosso dia a dia na advocacia.